Então você já está procurando um pouquinho sobre ações e viu que o ideal é você diversificar os seus investimentos, né? Principalmente em ações em mais de um setor, né? E para isso você tem que dar uma aprofundadazinha em cada um dos setores. E hoje, para facilitar esse seu processo, eu separei os 3 melhores setores para investir na bolsa de valores, em minha opinião. Claro que vai ter gente que vai ter opiniões diferentes, então esses 3 setores vão ficar na maior parte das vezes, né, em alguma lista de melhores setores. Fala investidores, tudo bem? Eu sou o Matheus, estou aqui para começar mais um vídeo do canal Investindo aos 12. E no vídeo de hoje, como eu já falei anteriormente, né, separei aqui para vocês os 3 melhores setores para você investir nas ações, né, pela bolsa de valores. Claro, porque, né, para você investir em ações, o ideal é você diversificar em mais de um setor. E para isso, né, para facilitar a sua escolha de setores, eu separei aqui uma lista de 3 setores que eu acho os melhores para se investir, pessoal. Claro que, como eu falei também, cada um vai ter uma opinião diferente. Tem gente que pode tirar algum desses setores que eu falei aqui, né, ou então pode colocar outro, mas enfim, esses setores aqui estão na maioria das listas, pessoal. Então eu separei aqui os setores que eu tenho que boa parte das ações que eu tenho na minha carteira, né, são desses setores, pessoal. Então pode confiar que tem empresas que são muito boas dentro desses setores aqui que eu separei para vocês, pessoal. E também vale ressaltar que isso aqui não é recomendação de compra de ações, certo? Então se eu fosse citar aqui algum exemplo de ação e alguma coisa do tipo, não é de forma alguma uma recomendação, pessoal. Eu só estou aqui falando, né, sobre setores e posso acabar citando o exemplo de empresa, mas não leve isso de forma alguma como recomendação, e sim como um vídeo para você começar a estudar mais sobre os setores da bolsa em si. Mas antes de eu ir de fato aqui para o terceiro setor dessa lista, peço que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito ao YouTube a entregar mais conteúdo como esse sobre finanças pessoais, investimentos, até negócios também. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe entrega mais vídeos como esse. Também não esquece de ativar o sininho aqui para você não perder mais nenhum vídeo que eu solto aqui no canal. Tem vídeo toda semana, então você já recebe a notificação e vem correndo aqui assistir o vídeo. E além disso, isso aqui ajuda também a esse conteúdo de finanças chegar a mais pessoas, não só você ser beneficiado com isso, mas várias pessoas também e cada vez mais jovens, mas enfim. E também me segue no Instagram para não perder o conteúdo diário que eu posto sobre investimentos lá, pessoal. Então bora pro vídeo. Bem, pessoal, então o terceiro setor dessa lista que eu trouxe para vocês é o setor de bens industriais, o setor aí das indústrias da bolsa, né? Então as fábricas no geral se encaixam assim no setor de bens industriais aqui, se simplificando bastante. E por que eu escolho aqui esse setor? Porque esse é um setor, um dos mais consolidados da bolsa. Então você vai ter empresas muito grandes que dominam o seu mercado de atuação. Então, por exemplo, a Ambev. A Ambev é uma das maiores indústrias de bebidas do mundo e domina o setor de bebidas aqui no Brasil. Assim como boa parte das indústrias que estão na bolsa, na maior parte das vezes elas têm a maior parte de seu mercado. Então tem o maior market share, diga-se assim, né, que é a expressão que a gente usa para a participação no mercado. E isso vai beneficiar muito os resultados dessas empresas, que são bem consistentes. Então, mesmo em algumas crises, né, alguns segmentos, como por exemplo o segmento alimentício, então aqui eu posso citar M. Dias Branco, por exemplo, mesmo em crises econômicas, as pessoas não vão deixar de comer. E nisso também vem a Camil, por exemplo. Então, indústrias de alimentos como Camil e M. Dias Branco não sofrem em crises econômicas. Claro que vai ter alguma indústria que vai sofrer um pouquinho mais, né? Mas no geral o setor industrial não sofre tanto quanto, por exemplo, o setor de varejo, que aí já vai direto para o consumidor final. A indústria não, a indústria vende o seu produto, né, o que ela fabrica, não só para o varejo, mas para vários consumidores, sem ser a pessoa física final, nós consumidores que vamos lá, por exemplo, numa loja de varejo e compramos um produto. A indústria, né, a fábrica vai vender para mais consumidores, não diretamente para nós consumidores finais. Bem, e esses resultados consistentes, né, bem resilientes, fazem com que boa parte das empresas tenham também uma boa saúde financeira. Então tenham dívidas muito baixas, ou então nem tenham dívidas, até tenham mais dinheiro disponível em caixa, né, do que dívida bruta, pessoal. Então, né, isso não se encaixa para todas as empresas. Tem algumas que vão ter uma dívida maior, porque estão ali pegando capital de terceiros para conseguir ter um crescimento na sua produção, por exemplo. Mas em alguns casos, né, e também a gente consegue ver isso em boa parte do setor, que
que as empresas não têm endividamento e têm uma ótima saúde financeira. E isso, né, as empresas dominarem os mercados e também terem boas condições financeiras e ótimos resultados, consequentemente também vem de marcas fortes. Então boa parte das indústrias, né, vão ter marcas muito fortes que não só são fortes aqui no Brasil, como também no resto do mundo. Aqui eu posso citar como exemplo, por exemplo, não fez muito sentido, mas enfim, Alpargatas, como por exemplo, tem as Havaianas. Então as Havaianas é uma marca que não é só muito forte aqui no Brasil, como no mundo todo. A gente vê em países da Europa que as pessoas usam Havaianas, né, menos, mas por exemplo, nos Estados Unidos vende Havaianas. Então também tem Grendene, né, que é como se fosse concorrente da Havaianas. Outra indústria que tem marcas muito fortes. M. Dias Branco, como eu citei, também tem marcas fortes. Então o setor industrial se caracteriza por marcas muito fortes no seu mercado de atuação, pessoal. Então esses aqui são as principais características desse setor de bens industriais. Agora vamos para o segundo setor dessa lista. O segundo setor aqui da nossa lista é o setor elétrico. Sim, o setor elétrico, que abrange os segmentos de geração de energia, distribuição e transmissão. Na verdade foi na ordem errada, mas enfim, o que importa é que esse setor ele tem resultados também, assim como no industriais, muito resilientes, né? Então geralmente os balanços aí, os resultados trimestrais dessas empresas são muito consistentes e boa parte das vezes, dependendo de como esteja a situação econômica, apresentam um crescimento. Então, principalmente empresas de transmissão e de geração, que dependendo também do setor o segmento de distribuição, na verdade, sofre um pouco mais por causa da inadimplência, que o segmento de distribuição vai ser, por exemplo, aqui eu posso citar a Neoenergia, que tem a Cosern, né, aqui no meu estado, que eu sou do Rio Grande do Norte. Quem vai dar a maior parte do dinheiro, né, para a Neoenergia são nós consumidores, então tem uma inadimplência maior. Mas, por exemplo, segmentos de geração e transmissão, eles meio que não sofrem tanto com a situação econômica que o país está passando, e com isso conseguem entregar resultados muito resilientes. E na maior parte das vezes, boa parte assim das empresas de geração e transmissão não tem prejuízo, né? Então a gente consegue ver que tem muitas empresas com ótimos resultados nesse setor. Claro que não se aplica para todas, mas no geral, assim, tendo uma visão mais superficial, é um setor que traz ótimos resultados trimestralmente. Além disso, também o setor elétrico se caracteriza por ter um baixo risco e dívidas baixas junto a isso. Por que é um setor que tem um baixo risco? Porque já virou aqui praticamente essencial para a nossa sobrevivência a energia elétrica. Por ser um elemento, né, pode-se falar assim, essencial para a nossa sobrevivência hoje em dia, né, o setor elétrico vai ter um risco baixo, porque essas empresas param de produzir, por exemplo, vai acabar tendo a crise energética no Brasil, o que não pode acontecer de forma alguma. Por isso que essas empresas do setor elétrico tendem a receber uma dívida mais barata, com juros mais baratos. Então a gente fala que tem um poder de barganha maior para não haver uma crise energética. Então empresas que são estatais geralmente conseguem uma dívida pública muito mais barata. Então muitas vezes também até os bancos conseguem dar dívidas mais baratas para essas empresas. Então ao contrário, né, do setor industrial, essas empresas às vezes têm uma dívida maior, mas são dívidas muito baratas. E como as empresas geralmente têm contratos muito longos, por exemplo, o setor de transmissão, né, a Taesa, por exemplo, vou pegar aqui para exemplificar para vocês, é uma empresa que tem contratos muito longos, então a maioria dos seus contratos começa a acabar lá por 2040 mais ou menos. Então ao longo do tempo eles vão conseguir pagando essa dívida que é mais barata, pessoal. Então a gente já consegue ter uma diferença entre o setor industrial, mas ainda tem algumas empresas que vão ter uma boa saúde financeira. E além disso, né, o terceiro tópico aqui que eu trouxe para vocês sobre esse setor é que é um setor que paga ótimos dividendos. Por ter ótimos resultados, né, dá lucros constantes, as empresas, como já estão em um patamar um pouquinho mais alto, né, elas podem pegar a parte desse lucro e distribuírem. E geralmente pagam ótimos dividendos para nós acionistas. Principalmente, por exemplo, aqui posso destacar empresas que pagam bons dividendos: Taesa, Engie, Energias do Brasil, Transmissão Paulista. Existem várias empresas no setor elétrico que pagam ótimos dividendos por já terem lucros bem mais consistentes do que outras. Então também é um setor aí que pode falar que tem vacas leiteiras de dividendos. Então, dito isso, bora aqui para o primeiro lugar, o melhor setor, em minha opinião, da bolsa para se investir. Bem, então o primeiro setor dessa lista aqui que eu trago para vocês é o setor financeiro, mais especificamente os bancos. Sim, os bancos.
Porque os bancos, na verdade, são as empresas com os menores riscos da bolsa. Claro que vai variar, né, da situação econômica, mas os grandes bancos, os bancões, por exemplo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, os bancões, né, têm um risco muito baixo. Por quê? Porque esses bancos eles não têm dívida. Porque são os bancos que vão emprestar o dinheiro para as empresas, né? Então, por isso que os bancos não têm o endividamento clássico aí das empresas. Então, como no Brasil, por exemplo, é um país que geralmente tende historicamente a ter juros mais altos, os bancos conseguem ter resultados muito resilientes. E assim também aqui em momentos de crise econômica, como estamos passando agora por causa do coronavírus, os bancos continuam sendo negócios muito lucrativos, porque é nesses momentos de crise que os bancos vão dando muito crédito para, principalmente, né, para pequenos e médios empreendedores. Então, por os bancões terem serviços de crédito muito bons e também pelo crédito, né, ser bem lucrativo, então os bancos conseguem pegar dinheiro dos investidores, como por exemplo, por um CDB, e emprestar esse dinheiro para as pessoas, né, para, por exemplo, dar crédito para pequenos negócios, para agronegócios, enfim, conseguem aí, tem a diferença que é o spread bancário. Então, com isso, os bancos conseguem ser bem lucrativos em relação a isso e continuam tendo risco baixo, né, por não ter endividamento, e também, principalmente os grandes bancos. Os bancos menores já têm um risco um pouquinho maior, mas os grandes bancos têm um risco quase nulo, porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem pessimista: se o Itaú quebrar, por exemplo, a economia brasileira quebra, porque é um risco muito mais sistêmico desses grandes bancos, né, do sistema econômico brasileiro, do que só de uma empresa em si, pessoal. Então, nos bancos a gente já está falando do risco mais sistêmico do que o risco de uma empresa, por exemplo, no setor lá de bens industriais, do risco de uma indústria quebrar, de uma fábrica começar a passar por dificuldades e aí vir a falência. Nos bancos isso já é muito mais difícil em comparação a outros tipos de empresa. E, né, graças ao que eu falei, né, graças ao crédito, os bancos conseguem ter ótimos resultados, como eu já falei anteriormente, recapitulando. Geralmente os bancos são empresas mais lucrativas da bolsa, então eles entregam muito lucro, mesmo em momentos de crise, porque os bancos, né, eles investem o dinheiro que eles ganham. Então eles podem até passar um pouco de dificuldade em momentos que a bolsa vem à queda, por exemplo, mas isso é bem menos do que, por exemplo, do que outras empresas, por exemplo, bancos de investimento, o BTG Pactual, como exemplo aqui. Mas as empresas, pelo crédito, conseguem ser bem resilientes. Então, enquanto a isso, os bancos são mais tranquilos. E o último ponto aqui é que eles também pagam ótimos dividendos, principalmente os bancões. Como os bancões já são muito grandes e não tem ainda, né, não tem que fazer grandes investimentos em capital, investimentos para a empresa crescer, eles pagam ótimos dividendos, tendo até alguns bancos que pagam dividendos mensais. Então isso também se torna muito atrativo para nós investidores que vão se tornar acionistas de uma empresa, receber parte dos lucros. E os bancos pagam ótimos dividendos e pagam também esses dividendos com a ótima constância. Bem, pessoal, então esses foram os 3 setores que eu separei aqui. Espero que vocês tenham gostado e que comecem a estudar mais esses setores, de fato, que você pode encontrar ótimas empresas e ótimas oportunidades para você estar investindo aí, começar a investir em ações. Também lembre-se que sempre a diversificação é o melhor caminho. Então nunca busque só empresas de um setor, busque sempre diversificar e também pesquise mais sobre outros setores que eu não falei nesse vídeo. Talvez você acabe gostando também de algum setor que eu acabei não citando aqui, pessoal. E se você quer que eu faça uma continuação desse vídeo, fale de mais setores que eu gosto, então fale até dos piores setores, comenta aqui embaixo, galera, que eu respondo todo mundo. Nos comentários também dou o coraçãozinho lá, então fiquem tranquilos enquanto a isso. Bem, então no final foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo, que isso vai ajudar muito aqui a esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Eu consegui aqui passar, né, um pouco do meu conhecimento aí, que cada vez eu venho adquirindo mais, principalmente para o pessoal aqui mais jovem, de qualquer idade. Se você tem qualquer idade, você consegue começar a investir. E além disso, fazendo isso, você também vai receber mais conteúdo como esse que o YouTube vai lhe entregar. E além disso, também me segue aqui no Instagram, que lá eu posto conteúdo diário para vocês sobre investimentos. Então, todo dia eu tô dando dica nos stories e fazendo post no feed, pessoal. Então, no mais foi isso. Meu nome é Matheus Guzmão, esse foi mais um vídeo do canal Investindo aos 12. Tchau, pessoal, e bons investimentos.